A paz do nosso Senhor Jesus. Hoje eu vou resumir um pouco a história que conta em Lucas 10, que o Senhor Jesus deu para os seus discípulos. Também serve para nós hoje, no dia atual. O Senhor Jesus enviou os discípulos às cidades, lugares, tribos, antes dele ir. Então os discípulos foram falar da sua palavra, curar, expulsar os demônios. Escute, antes de Jesus chegar na tua casa, ele envia os seus servos para anunciar a sua palavra. Hoje em dia também ele faz isso. Ele fala, ele manda nós falar da sua palavra. E se a pessoa tiver um coração humilde, um coração quebrantado, aceita de bom grado, e depois o Senhor Jesus entra. E disse Jesus: na verdade, a seara é grande, mas os obreiros são poucos. Nós somos como cordeiro no meio de lobos. E em Mateus 11:12, Jesus disse que desde o dia de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Jesus estava dizendo que aqueles homens poderosos usavam da violência contra os profetas, os discípulos que anunciavam o reino de Deus. O rei Herodes, naquela época, mandou prender João Batista, porque ele admoestou o rei Herodes acerca dele possuir a mulher do seu irmão. E ele ficou irado, porque João lhe disse: não é lícito possuí-la. E em Mateus 14:10 diz que no dia que eles estavam festejando o aniversário do rei, a filha dessa mulher adúltera que estava com o rei Herodes, dançou para o rei, e ele muito se agradou. Deveria ser pedófilo também. E prometeu a ela que daria qualquer coisa que ela pedisse. E ela, já instruída pela sua mãe, que estava com muito ódio de João Batista, pediu a cabeça numa bandeja. E o rei mandou degolar João no cárcere, e a sua cabeça foi trazida numa bandeja. Foi dado à jovem, e ela levou e entregou à sua mãe. Olha o tamanho da maldade. Por isso que o Senhor Jesus falou: eis que eu envio vós no meio de lobos. Aqueles terríveis, cruéis. Por isso Jesus dizia aos discípulos para serem prudentes, porque os lobos perseguiam e perseguem até hoje. Jogavam em cárceres, matavam aqueles que anunciavam o reino de Deus. Lucas 10:16. Quem ouvir vocês, Jesus disse para os discípulos, quem ouve vocês, ouve a mim. Quem rejeita vocês, rejeita a mim. E no dia do juízo final serão rejeitados diante de Deus. Em Lucas 10:20, alegrai-vos, pelo vosso nome está escrito no livro da vida. Os profetas, os apóstolos, os discípulos, o Senhor Jesus Cristo, todos passaram por lutas, aflições, sofrimento, perseguições, mas todos eles lutaram seus combates, encerraram a sua vida e guardaram a sua fé. Receberam a coroa da vida eterna. Assim também temos que ser a nossa vida com fé, paciência, resiliência. Passaremos pelas tempestades desta vida terrena, crendo que o nosso prêmio é a coroa da vida eterna, que está em Cristo Jesus. Em Lucas 9:62, Jesus diz:
Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para entrar no reino de Deus. Não olhe para trás. Por maior que sejam as suas lutas, o seu sofrimento, não abra mão do evangelho. Não volte às práticas carnais, não enterre a sua fé. Seja como o Senhor Jesus diz em Lucas 8,15, seja a boa terra, que recebe a palavra e a conserva num coração bom e justo, e com muita perseverança, paciência e fé, dê muitos frutos para o reino de Deus. Temos que viver pela fé, crendo que o nosso galardão não está neste mundo. Então, não vivam iludidos com as coisas desse mundo. Busquem o reino de Deus e a sua justiça, e tudo lhe será acrescentado. Amém?